Boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que está aqui já conectado nessa noite. Hoje é a nossa quarta live, a quarta live que a gente divulga aqui pelas mídias sociais, pela nossa página do Facebook, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Esse é um projeto que a gente tem feito nesse período de quarentena, né? E é uma forma também que a gente acha que é muito importante a gente estar juntos agora, nesse momento de pandemia, mesmo que a gente não possa estar juntos presencialmente, fazendo e desenvolvendo algumas ações que o museu sempre realiza, a gente tem feito essas conversas para continuar divulgando os trabalhos pelos quais a gente tem se envolvido nos últimos tempos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou conservadora do MAI, e hoje nós recebemos aqui para essa conversa o professor Dr. Pablo Vasques, que é pesquisador do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Boa noite, Pablo. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, obrigada, né, em primeiro lugar, por ter aceitado esse convite para essa conversa. Quem nos acompanha também é o Cleberson Moura, que é meu colega de trabalho do MAI. Ele está aqui para ser nosso guardião, né, dar todo o suporte técnico para essa live. E a gente convidou hoje o professor Pablo para apresentar um pouco do trabalho que ele realiza no IPEM e também para discutir sobre as aplicações da radiação ionizante para a preservação de bens culturais. Inicialmente, o professor Pablo vai fazer uma apresentação, como foi nas últimas lives, né? Ele faz uma pequena apresentação e os participantes que queiram fazer suas perguntas podem escrever nos comentários, né? E a gente vai coletando essas informações para que no final a gente possa fazer um espaço de perguntas e conversas. Também convido a todos os participantes aqui para que utilizem esse espaço dos comentários para dizer de que cidade vocês são, a que instituição vocês pertencem, e também para aproveitar e convidá-los a curtir a página do MAI aqui no Facebook e também no Instagram, para que vocês sejam sempre notificados sobre os nossos eventos, recebam as nossas publicações e tudo que a gente está produzindo no momento. Nesse momento, eu apresento, então, o professor Pablo ao público. Como mencionamos anteriormente, ele é pesquisador do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, ele é professor também do Programa de Graduação de Aplicação de Tecnologia Nuclear da Universidade de São Paulo e gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Centro de Tecnologia de Radiação, o CTR. Ele obteve o seu doutorado em Engenharia Química, Tecnologia Nuclear na Universidade de Washington, em São Luís, e seu mestrado em Ciências na Universidade de São Paulo. Ele é o responsável pela pesquisa e aplicação no processamento de radiação para preservação e conservação de artefatos do patrimônio cultural. Pablo também tem publicações sobre processamento da radiação, dosimetria industrial, esterilização por radiação ionizante, aplicações industriais de fontes seladas, modificações de materiais por radiação ionizante e desenvolvimento de instalações de radiação gama. Ele atua também como especialista e consultor da International Atomic Energy Agency e, atualmente, ele participa de projetos internacionais da agência relacionados ao desenvolvimento de metodologias de tratamento de radiação e novas formulações de resinas para a consolidação e preservação de bens culturais. Também é coautor do livro da série de tecnologias de radiação da agência sobre usos de radiação ionizante para a conservação do patrimônio cultural tangível. E tem participação ativa na difusão de técnica de processamentos de radiação, tendo tratado com sucesso várias coleções patrimoniais, artísticas e históricas brasileiras. Ele também é orientador de estudantes de doutorado e mestrado do Programa de Graduação em Aplicações de Tecnologia Nuclear da Universidade de São Paulo. Portanto, Pablo, oficialmente agora bem-vindo à nossa live de hoje. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu estou bastante contente por sua presença aqui hoje, pois o assunto é importante e se relaciona muito com o nosso
contexto atual. Se você quiser, pode iniciar. Muito obrigado, Ana Carolina, pelo convite e pela sua iniciativa desse tipo de evento, dado a etapa que nós vivenciamos no mundo, não somente no país. E agradeço também aos organizadores pelo suporte que nos estão dando e por esta oportunidade. Bom, então eu vou tentar abordar alguns dos temas e algumas das tendências que estão sendo tratadas nos últimos anos em alguns países que estão desenvolvendo e aplicando esta tecnologia. Eu trabalho, como tinha sido explicado, no IPEM, e temos uma linha de pesquisa que mais ou menos tenta abordar isto, com diferentes colaborações dentro da própria universidade. Então, minha apresentação estará dividida, principalmente no que são as técnicas nucleares, ter uma ideia do que nós fazemos e do que pode ser feito, e algumas das experiências feitas ao redor do mundo e no Brasil também, obviamente, as tendências atuais, de onde deveríamos ir e onde estamos indo, pouco do meu ponto de vista do que poderia se fazer com a tecnologia da radiação e também com o problema do Covid-19, né? E algumas observações gerais. Certo? Então, as técnicas nucleares, elas têm um apoio importante para o que conservação e preservação, mas podem ser divididas em algumas aplicações importantes. Tradicionalmente, quando se pensava patrimônio cultural, sempre se visualizou os efeitos do que são estudos para restauro, tipo análise química, análise de caracterizações, para proveniência, autenticação, origem de obras, por exemplo, do patrimônio cultural tangível, utilizando técnicas radiográficas, como fluorescência, difração, tomografia, ou ativação neutrônica, ou luz de síncrotron, ou partículas também, PIX e PIG, e algumas outras técnicas. Mas, basicamente, essas técnicas são técnicas que permitem, talvez, a um restaurador, permitir uma análise para poder tomar, por exemplo, decidir a composição de um pigmento mais adequado. Mas, basicamente, essas técnicas não conservam nem preservam como tal. Isso tem que ficar muito bem claro, muito claro. Às vezes, as pessoas têm umas confusões com relação ao que é preservação e conservação. Essas técnicas caracterizam e ajudam. Mas, se nós vamos também para a parte de datação, para a parte final da quadrinho que coloquei aqui, o carbono 14, a termoluminescência, também servem para saber que época que um certo artefato, uma certa cerâmica, assim, basicamente, elas caracterizam, mas como tais, elas não preservam e conservam. Por outro lado, a preservação e conservação mesmo feitas como processo e tal, são dadas pelo que a gente chama de processamento por radiação, ou como o povo conhece, as pessoas conhecem comumente como irradiação. O que podemos fazer? Tradicionalmente, se pode desinfectar. Eu vou utilizar a palavra desinfectar para me referir a eliminar insetos e fungos, consolidar, o que fazem muitos restauradores, injetar resinas em materiais porosos para tornar eles mais resistentes, mas neste caso utilizaremos resinas que curam com radiação ionizante. Atualmente temos a tendência de desenvolver novos materiais, e, ultimamente, temos alguns projetos que estão relacionados para degradar contaminantes químicos como pesticidas que poderiam estar contidos em alguns itens de patrimônio cultural, materiais arquivados. Basicamente, seria esse o contexto de onde vou me referir, seria na parte central. Então, para entender o que, mais ou menos, desinfecção e consolidação de patrimônio cultural, eu abordarei alguns temas, os principais fundamentos, quais casos tradicionais podem ser resolvidos pela ionização gama, onde pode ser aplicado este processo, quando que esta é a melhor solução, como preparamos os artigos ou artefatos para o processamento, e o que fazer depois com esses objetos quando foram tratados, quando foram ionizados com a radiação gama. Para entender, basicamente, a radiação gama é uma radiação não particulada, são fótons, a qual tem um comprimento de onda muito pequeno, como vocês conseguem ver aqui no gráfico. Ela tem um comprimento de onda pequeno que dá características de alta penetração. Mas esta radiação gama não é qualquer radiação gama. A radiação gama geralmente provém do cobalto-60, que é matéria radioativa artificial, que nós compramos, fabricamos, que quando os materiais são expostos, não deixa eles radioativos nem contaminados. Então, isso é uma característica fundamental. Qualquer coisa que for irradiada com radiação gama não fica radioativa. A pessoa pensa, tradicionalmente, que quando o material é exposto, ele fica contaminado. É um conceito totalmente errado. É como se expor um raio-x num hospital, a luz solar, etc. O que faz a radiação ionizante? Está principalmente o efeito mais desejável, é o efeito biocida.
ela age nos contaminantes biológicos, provocando quebras em certas posições críticas do DNA, ou criando umas reações chamadas de radiólise, quer dizer, criando espécies tóxicas que levam à morte celular de alguns certos tipos de contaminantes biológicos. Basicamente, são os dois efeitos que nós utilizamos, no caso, como benéficos para eliminar algum tipo de contaminante biológico. Mas tudo depende de quanta radiação a gente aplica. Basicamente, vocês podem ver neste gráfico aqui, um gráfico logarítmico, porque não dá para colocar esta escala em escala linear. Temos no lado esquerdo a unidade, nós conhecemos esta unidade como Gray, uma unidade que é a quantidade de radiação que administramos no material por unidade de massa, por quilograma. Isso equivale à energia, poderia ser caloria, poderia ser, no caso, joule, por unidade internacional, e nós chamamos isto de Gray. Mas, comumente, para aplicações de preservação do patrimônio cultural, utilizamos a unidade quilogray, KGY. Então, segundo que tão alto ou tão baixo ela é, temos um efeito específico. Nós, seres humanos, tradicionalmente aqui na Terra, em tudo que nós fazemos, recebemos radiação solar quando fazemos exames nos hospitais, quando estamos expostos à radiação cósmica no dia a dia, quando andamos com exposição solar, etc. E essa quantidade é baixíssima, ao redor de 0,001 Gray. Isto recebemos aproximadamente por ano, sem que isso nos transtorne, nos cause efeitos maiores do que recebemos nós e o que receberam nossos antepassados. A diferença é que hoje nós somos conscientes da quantidade de radiação que chega aos nossos corpos. Se aumentamos essa quantidade de valores muito mais altos, ao redor de 1 Gray, existem efeitos que poderiam aparecer nos seres humanos, chamam-se estocásticos, porque podem ou não, tem chance de aparecer ou não. Se aumentamos um pouco mais para a ordem de 10 grays, chegamos à dose letal para humanos. Então, nós somos muito sensíveis quando se trata de radiação ionizante. Mas se levamos ao redor de 1000 gray, o equivalente a 1 kg, equivalência, podemos eliminar praticamente quase todo tipo de inseto. Geralmente os xilófagos, que são os que nos interessam. E ao redor de 8.000 ou 10.000 gray, ou 8 ou 10 kg, mais para a direita, na região laranja, podemos eliminar a maior quantidade de mofos e fungos que afetam os materiais tradicionais de patrimônio cultural. Eu deixo isso bem claro, porque tem fungos muito mais resistentes, mas eles não são típicos a afetar materiais celulósicos de patrimônio cultural. E se vamos ao redor, na região azul aqui à direita, na ordem de 20, 25 kg, podemos eliminar bactérias, que seria o nível de esterilização, que não nos interessa no que é patrimônio cultural. Então, basicamente, se vocês veem esta tabelinha, os insetos xilófagos geralmente são eliminados aqui no meio, entre 0,5 e 2 kg, aproximadamente. E para mofos de outros fungos, trabalhamos entre 6 e até 10 kg. São mais ou menos estas regiões. O que é importante, gostaria que olhasse na parte inferior, os humanos somos muito sensíveis, os insetos são 1000 vezes mais resistentes, e os fungos 10.000 vezes mais resistentes, falando de limites para a radiação ionizante. Que casos podemos resolver? Basicamente, eliminar insetos e fungos, a desinfecção de vários materiais, objetos, madeira, livros, etc., de diferentes bases de papel, couro, testes, etc. Podemos consolidar, como tinha explicado, podemos injetar uma resina de alguma forma, impregnar uma resina e deixar o material mais resistente com a radiação ionizante. Geralmente, muito aplicável em madeiras que são mais porosas, obviamente. Onde que aplicar este processo? Basicamente, este processo tem que ser feito em irradiadores industriais. Ainda não existem instalações portáteis e também os locais hospitalares não servem para este tipo de processo, porque as quantidades são muito maiores. Esses irradiadores existem de vários tipos, poucas são dedicadas no mundo, geralmente todas são multipropósitos, irradiam patrimônio cultural, quanto irradiam insumos médicos para esterilização, por exemplo. Tem irradiadores gama, que à direita podem ver máquinas elétricas chamadas de aceleradores de elétrons, que também tem algumas vantagens e desvantagens quando se trata de processamento do patrimônio cultural. Como funciona o processo, basicamente, dos irradiadores gama? É bem simples. As fontes de cobalto, mantemos elas blindadas dentro de tanques da água profundos, de vários metros de profundidade. Esta água é uma blindagem que evita que a radiação chegue na superfície do local onde será o material tratado. O pessoal coloca o material ou é transportado mecanicamente dentro de uma conhecida como câmara de radiação. Quando é feito isto, a porta do local é fechada, a blindagem evita que a radiação chegue nos exteriores. Basicamente, o material sai da água e quando sai, faz o efeito de gerar radiação gama. O material é irradiado homogeneamente por diferentes locais por um tempo determinado e, basicamente,
Obviamente, não precisamos tirar a embalagem do material feito diretamente no material que estiver sendo contido, e depois as fontes são recolhidas. Então, é um processo aparentemente simples, mas que precisa de um controle bastante dedicado e precisa de experiência de uma instalação específica. A irradiação também é conhecida como processo frio, porque não esquenta o material. Então, basicamente, temos uma elevação por cada quilograma de 0,2 graus centígrados. É baixíssimo. Basicamente, a temperatura não aumenta no material que é tratado. Também é uma boa solução, basicamente, quando se trata de contaminações em massa. Aqui temos tido a experiência de tratar vários enchentes de vários locais, ou problemas com água de esgoto. Então, aí uma alternativa bastante adequada, porque você não pode tratar livro por livro ou arquivo por arquivo, dá umas características específicas para o tratamento do material. E, em alguns casos na Europa, sobretudo, são efeitos das guerras, que destruíram locais sagrados, igrejas, etc., onde existiam objetos de patrimônio cultural tangível, também onde a radiação se tornou um elemento bastante utilizado. E também serve para intervenções emergenciais em estruturas grandes, por exemplo, que vocês podem ver imagens de igrejas que foram desmontadas, que estavam sendo destruídas por insetos xilófagos, e que, nesse caso, a radiação foi a única alternativa. Lastimosamente, não dá para ter que ser levada a estrutura dentro do irradiador e depois retirada para ser remontada no local específico. Então, basicamente, temos que ver que os irradiadores são de diferentes tamanhos, mas afortunadamente, nosso irradiador consegue tratar objetos de 5 metros, 4 metros de comprimento, 2, 3 metros de diâmetro, mas basicamente eles são transportados, são desmontados segundo a estrutura disponível. Também vocês podem ver na fotografia do centro que o material pode ser tratado nas caixas de transporte. Não é necessário desmontar e perder as vantagens de proteção física, justamente porque algumas obras são valiosas e poderiam ser destruídas no transporte. É possível ser irradiado na embalagem de transporte, não precisa ser retirado. Mas o que fazer depois com o material? Está pronto, mas basicamente não. Acontece que os insetos e fungos que possam ter existido dentro não desaparecem por efeito, eles não se evaporam. Então, basicamente, eles vão continuar ainda, os corpos dos insetos mortos, e precisa de um processo de higienização. Neste caso, nós recomendamos sempre que exista um processo de limpeza para retirar o fungo inativo, se remover ele, obviamente, utilizar protocolos e boas práticas, para isso os restauradores conhecem muito bem. Às vezes existem até máquinas que conseguem retirar essa poeira quando se trata de grandes coleções. E, obviamente, tem que ser feito dentro de um sistema de gerenciamento da coleção. Tem que ser calculado como, quando, a capacidade de recepção, de armazenamento. E depois, obviamente, tem que ter um local, ambiente de guarda limpo. Não adianta colocar o material que foi tratado num local que ainda está contaminado, que ainda apresenta condições de umidade, por exemplo, inadequadas. Obviamente, isso tem que ser programado e, assim, na nossa experiência, acho que um trabalho conjunto ajuda muito a resolver esses problemas. Ao redor do mundo, existem algumas experiências, geralmente, com a radiação ionizante, mas, principalmente, o arco nuclear da França foi eu diria, um dos precursores, eles são os líderes, os que conseguiram aplicar isso há mais de 40 anos, para o que é patrimônio cultural. E, basicamente, a primeira aplicação deles não foi tanto que desinfecção de material, foi consolidação, e foi justamente um parquet, porque uma madeira que estava se desfazendo, é um hotel famoso do século XVIII, e eles queriam ainda manter ela adequada. Aí teve o irradiador e tiveram a ideia de impregnar com um material específico, e o que acontece? As madeiras se tornaram muito mais resistentes, e até hoje o local está aberto para visita, mais de 30 anos no Museu Stendhal, por exemplo, ou umas casas importantes em Grenoble, na França, são as primeiras obras onde vocês podem verificar que a radiação ainda, os monômeros, os polímeros que foram impregnados e foram irradiados ainda dão características de alta resistência a esse parquet. Geralmente, uma solução é quando o material está se desfazendo. O mesmo é feito com vários objetos de madeira, eles têm trabalhado desde 1972 com este método. Atualmente tem algumas alterações, mas, porém, basicamente o sistema é bem parecido. Da mesma forma, eliminaram insetos em várias coleções de vários museus muito famosos. Às vezes é possível de nomear, às vezes o próprio museu, por algum motivo, ainda tem algumas restrições para explicar que foi tratado com radiação ionizante, mas são grandes quantidades dos anos 30, 40 anos para trás, objetos diversos, objetos de madeira geralmente afetados por insetos xilófagos. Porém, um dos casos mais importantes é o tratamento da desinfecção da múmia do Ramsés II, que foi feito em 1978, obviamente por problemas de infestação do corpo dessa múmia.
Lastimosamente, como vocês podem ver aqui no slide, somente foi transmitida em 2012, então se passaram vários anos para que o conhecimento seja divulgado. Aí teve várias cerimônias, se algum dia vocês tiverem oportunidade de assistirem uma história interessante de como foi levado depois esta múmia para o Egito, também foi recebida lá com honras, etc. E, da mesma forma, este arco nuclear tem um sistema específico para o tratamento de materiais, mas também que conta com restauradores adequados. Então, eles conseguem remover a policromia, conseguem irradiar, tratar e outra vez devolver as condições originais de vários objetos de igrejas, basicamente, objetos de arte sacra também, bastante tratados lá. Os casos importantes também na França foi o achado de um bebê mamute que tinha mais de 50 mil anos na região da Sibéria, que tinha vários projetos, porém era difícil de manipular porque ele estava contaminado pelo ântrax. Então, aí depois de várias análises verificaram que a melhor tecnologia foi o tratamento da radiação ionizante para poder depois manipular, inclusive, o DNA deste animal com alguns intuitos de tecnologia futurística. E, ultimamente, o que tem sido feito na França? Tratamento de livros, tratamento de arquivos. Mais de 11 quilômetros foram tratados nos arquivos nacionais da França, justamente por problemas de enchente, água. Mais de 8 mil metros quadrados completamente imersos dentro da água, várias caixas tratadas, plantas, etc., foram tratadas com radiação ionizante, tanto na indústria privada quanto no arco nuclear. Vocês podem ver aqui, geralmente, os materiais menos uniformes foram enviados para o redador de Grenoble, porque não dava para colocar em caixas assim, para deixar o sistema mais automático, mas foi feito tudo de forma mais manual. De todas as formas, foi tratado e tiveram êxito justamente mantendo sempre os intervalos de dose que a gente recomenda. Na França também tem um caso muito importante que foi noticiado pela National Geographic, a consolidação de um barco galo-romano do século I, e de Arles, na França, e ele foi encontrado com madeira aquática, madeira arqueológica, sumamente comprometido, complicado, porém, foi verificada as condições adequadas para poder injetar uma resina e poder primeiro retirar a água que tinha e depois deixar nas condições adequadas para poder tentar remontar o barco como ele foi. Vocês podem ver aqui alguns processos da parte principal do barco sendo impregnado com a resina, depois sendo irradiada, e aqui a remontagem final, vocês podem ver a obra, o resultado final do lado direito, é possível de ser visitado, um caso muito importante, onde a tecnologia da radiação contribuiu com a restauro desse tipo de objeto. Em outros países, como a República Tcheca, um dos casos mais importantes, do que um irradiador gama que existe, que é único, por exemplo, que se encontra na entrada do Museu Rostock. Um dos casos importantes onde eles têm pelo menos pela experiência que tiveram, pelo menos eles tratam com doses preliminares insetos antes de colocar no acervo principal. Na Croácia também existem várias aplicações, sobretudo em tecidos, objetos de madeira feitos rotineiramente, porque também são atacados em obras muito antigas, né? São atacados comumente por insetos, é muita experiência. Na Polônia se utiliza mais o que são as máquinas elétricas, aceleradores de elétrons, aqui foram irradiados, por exemplo, 60 mil peças de sapatos dos prisioneiros no campo de concentração da Alemanha nazista, né? E aí ficou como uma parte para lembrança das atrocidades que aconteceram na história. Além disso, outros objetos também de arte sacra também tratados, mas todos com feixe de elétrons, porque na Polônia, por convenção política ou científico-política, só se decidiu utilizar aceleradores de elétrons. Na Romênia, é um caso bastante extenso também, são tratados vários tipos de arte sacra, igrejas completas, ortodoxas de diferentes tamanhos, tecidos e vários tipos de materiais, livros, etc. Vocês podem ver aqui um tratamento de mais ou menos 9 toneladas de documentos, tratados também um irradiador semi-industrial, né? Obviamente os livros em condições totalmente negativas, mas neste caso a radiação ajudou a resolver de uma forma bastante rápida o problema. Um caso importante da Sérvia, nos projetos que tenho trabalhado, foi, por exemplo, assim, poderia ser muito importante, mas para quem está dentro da ciência, essas foram as luvas de Nikola Tesla, considerados uma das pessoas mais importantes na evolução elétrica e tecnológica, comparado a Edison. E, enfim, essas luvas estão sendo destruídas, na parte de um museu, foram tratadas com radiação gama, foram estudadas, foram feitas diferentes medidas, e hoje vocês podem ver no lado direito o resultado final das luvas sendo expostas. Na China também, as terracotas, alguns objetos da terracota chinesa foram tratados para curar a superfície delas
para evitar que elas se desfaçam com as ações do tempo, condições ambientais, e com um certo tipo de polímero de tipo metacrilato foi colocado na parte externa e depois irradiadas algumas delas com condições bastante adequadas, que inclusive foi publicado na Nature, que é uma revista bastante importante. Aqui no país, eu basicamente vou dar assim um resumo do que nós temos feito, que são muitas coisas, assim, não teríamos nem tempo para conversar de tudo isso, mas tem sido feito porque, basicamente, nós temos trabalhado em irradiador multipropósito, a tecnologia nacional, mas porque tivemos um programa bastante intenso de interação com os conservadores e restauradores, principalmente iniciando pela Universidade de São Paulo e se estendendo para outras instituições do Estado. Desde 2004, e acho que com um pico, iniciamos as maiores atividades em 2012, temos irradiado, eu acredito que muito mais de 30, 40 mil objetos, essa notícia um pouco mais antiga. Foi também noticiado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em diferentes eventos, com diferentes tipos de matérias. Então, temos várias cooperações, algumas informais, outras informais, mas sempre tentando colaborar com quem mais precisa, né? Museus, sobretudo os institutos que eu tinha dito da Universidade de São Paulo, alguns restauradores privados também, universidades, etc. Então, para mim, realmente foi um trabalho bastante árduo. No início, tivemos algumas dificuldades para interagir, porém, acredito que muitas vezes as pessoas aí, pelo efeito que foi conseguido, aí, acreditam um pouco mais nos resultados finais. Vocês podem ver aqui algumas das imagens dos objetos de madeira que temos tratado para o Museu Afro-Brasil, por exemplo, para alguns restauradores privados, ou livros incunáveis de 1500, ou livros de algumas coleções específicas da Universidade da USP, arte moderna também, Palácio Bandeirantes, obras do metrô, basicamente quase todas, a maior parte delas afetadas com insetos, umas uma menor quantidade afetadas por fungos. Obras de diferentes tamanhos temos tratado também, ou grandes quantidades de acervos, especificamente, isso fizemos para o IEB, para o Instituto de Estudos Brasileiros, um arquivo que veio de outro estado, e, enfim, podemos tratar instrumentos musicais, ou inclusive grandes obras colocadas dentro das caixas de transporte. Então, algumas flexibilizações, algumas possibilidades de serem feitas. E algumas obras recentes, assim, nos últimos anos, temos trabalhado com instituições de outro tipo, não, assim, agora são tribunais de conta, são tribunais de justiça, justiça federal, a Assembleia Legislativa, também com acervos que são importantes, que ainda tem processos ativos. E, por exemplo, geralmente, muitas vezes relacionado ao problema de insetos. Um dos casos mais relevantes que fizemos com o Céu do Maio foi justamente uma mão de uma múmia. Não temos a múmia, mas temos a mão da múmia. Fizemos um tratamento justamente para tentar restaurar, obviamente depende dos processos seguintes, uma mão de uma múmia que no passado era um souvenir que se levava do Egito. Passo importante foi, por exemplo, o tratamento desta obra de 3,5 metros por 4,5 metros para conservar, que são restauradores privados, porém essa obra não entrava no seu irradiador. Aí as restauradoras tiveram a ideia de desmontar e colocar num rolo específico. E dessa forma conseguimos tratar de forma homogênea e depois ele continuou seu caminho para outro país, nas linhas de exportação normal. E ultimamente temos tido bastante contato com o que é a coleção Ivanei Jorge Yunes, onde temos tratado várias obras de diferentes tipos, com uma coleção bastante heterogênea, que tem arte da Europa, de vários séculos, América Latina, etc. E temos feito um trabalho assim, de cooperação com eles, e eles têm obras muito importantes e colaboramos em uma coisa muito importante nos últimos tempos. Aqui podem ver algumas obras sendo transladadas, transportadas, esculturas de diferente tipo, e obviamente tem o processo de restauro, que deixaria elas nas condições iniciais outra vez. As tendências atuais, bom, o que são tendências atuais, eu poderia citar algumas, mas elas são os estudos dos efeitos da radiação ionizante em materiais diferentes daqueles baseados em base celulósica, por exemplo. Aqui temos tratado alguns outros diferentes, vou citar alguns exemplos. Novos materiais, consolidação de papiros e pergaminhos, eu tenho visto em alguns projetos que em países onde tem grande quantidade desses materiais também, eles estão sujeitos aos ataques do biodeterioro e a radiação se torna também uma alternativa para deixar ele mais resistente, e também a questão de degradação de contaminantes químicos ou pesticidas, que fazem hoje parte do acervo de patrimônio cultural ou de materiais arquivados. E temos um exemplo de uma pesquisa que fizemos aqui no centro com
alguns alunos com relação à preservação de filmes fotográficos e cinematográficos, obviamente afetados por clima, por fungo, obviamente pela síndrome do vinagre. Aí tem mais ou menos um esquema de como que é feita uma pesquisa, as amostras, as análises que se fazem, as irradiações, as conclusões mais importantes que conseguimos aplicar doses entre 6 e 10 kg, que são as doses de desinfecção, com eficiência, e além do mais, vamos um pouco mais para frente. Se o filme está se desfazendo, podemos induzir a reticulação do filme para deter a síndrome do vinagre, obviamente com as consequências adequadas, mas com doses muito mais altas, da ordem de 50 kg, valor que seria, no caso, também assim, como uma das últimas condições para tentar deter a síndrome do vinagre. Outra pesquisa importante, que é feita com colaboração da Carolina do Maia, também, que são os experimentos das penas, também, que são os materiais assim, comuns no Brasil, mas pouco conhecidos também, obviamente afetados por insetos xilófagos, alguns coleópteros também. Então, aí foram feitos vários estudos, mas aqui o que mais interessava é que não mude a cor. Geralmente, a radiação pode criar problemas de mudança de cor. O primeiro que temos que fazer são análises colorimétricas, como foram feitas essas pesquisas, e, obviamente, as conclusões são mais importantes, que não existam mudanças, que a morfologia se mantenha constante e que encontremos os limites adequados que permitam garantir que o processo de desinfecção é aplicável ou não. E, obviamente, irradiamos sempre com doses maiores para somente forçar uma mudança, para conseguir entender qual que é o limite do material. Uma outra pesquisa importante, que são essicatas, amostras botânicas, que são também interessantes, que tem no acervo aqui do Humberto. É muito interessante, porque tem cópias de plantas no mundo, que eles têm, mas elas também são afetadas por insetos. E aí nós fizemos também um trabalho, pessoal do centro, e aí foram estudados justamente os valores de radiação mais adequados, se não queremos que se alterem as propriedades do material, que se mantenha constante, nós vamos preservar eles de uma forma ou de outra. Com relação a novos materiais, temos uma pesquisa muito interessante aqui, que iniciamos este ano, espero que possa continuar pelos anos seguintes, e justamente gerou uma patente, estamos desenvolvendo hidrogéis poliméricos nanoestruturados, nanopartícula, para limpeza de superfície do Brasil. Foi conhecido que existem esse tipo de material obtidos de forma tradicional, mas nós, para justamente promover a tecnologia da radiação, desenvolvemos materiais que precisam tem algumas vantagens, como tempo de preparo menor, armazenamento maior, mais estáveis, vida útil maior, melhores com propriedades fisicoquímicas, conseguimos mudar a umidade, mais umidade, menos umidade, dependendo do que precisamos. Temos exemplos dos materiais que encontramos aqui, são materiais facilmente manipuláveis, são biodegradáveis, são mistura de polímeros, e que quando aplicados nas superfícies de materiais que contêm sujeira, algum tipo de partícula que é difícil de retirar, tem este efeito, como podem ver aqui na letra C, o material retira a sujeira, mantendo as propriedades de pigmento da tinta dentro do material inicial. O que eu posso falar com relação ao Covid e os acervos que têm sido muito questionados, então tentei apresentar aqui 2 pontos, vocês podem ver o lado esquerdo e o lado direito. Com relação à parte esquerda, são fatos, né? A ionicização gama é aplicada quando se tem evidências da presença de insetos xilófagos e geralmente fungos. Eu vou desinfectar, eu vou eliminar o problema com doses conhecidas. Com o avanço do tempo, se eu não fizer nada, se não intervir, o que vai acontecer com esse acervo? É óbvio que ele pode se perder por ação dos insetos e dos fungos, basicamente. Então, se eu não fizer nada, ele se perde. Então, aí nós temos justamente essa decisão do conservador, restaurador, de intervir. Temos que deter esse processo de biodeterioro. E esse tipo de processo é um processo curativo, se não é preventivo, não dá para irradiar uma coisa que não está contaminada. Não adianta nada irradiar que ele não tinha contaminante, porque se vir depois ele vai ser contaminado. Tem que estar contaminado para poder ser feito o processo. No lado direito, com relação ao COVID, é conhecido que a radiação ionizante pode inativar o SARS-CoV-2, assim, com valores relativamente baixos. Mas o que acontece com os materiais? Aqui coloquei uma tabelinha com vários tipos de MER, SARS, assim, as doses são baixas. Mas o que acontece com esses materiais de avanço do tempo? Se eu deixar o vírus um material específico, ele deteriora equivalente aos insetos e aos fungos. Pois bem, o SARS-CoV-2 tem um tempo em que fica ativo na superfície, geralmente metais como o cobre, 4 horas. Papelão, 24 horas um dia.
aço inoxidável e plástico, geralmente 72 horas. Quais são minhas recomendações? Pode utilizar, se precisar manipular, desinfectantes com pelo menos 60% de álcool no volume. Você pode eliminar vírus de superfície de plástico inoxidável facilmente. Mas minha melhor condição, minha melhor alternativa para os observos é tempo de quarentena. Se você deixar uma semana, uma observação em quarentena é muito mais fácil de manipular o material e não precisa expor necessariamente a radiação ionizante sem ter os contaminantes principais que eu tinha citado anteriormente. E como observações gerais, eu poderia citar basicamente assim, de forma geral, que as radiações têm várias. O ionizante tem várias vantagens relacionadas à segurança, eficiência, confiabilidade, capacidade de tempo de processo relativamente rápido e seguro para o meio ambiente. Não criamos contaminação, basicamente. A desinfecção pelo processo, um processo curativo, não precisa quarentena quando se irradia. O material manipulado no momento, imediatamente após o processo de ionização gama. O processo é feito em instalações qualificadas, como os irradiadores industriais que temos aqui no IPEM. A radiação ionizante preserva a informação do DNA, que está começando o bebê mamute na França, na Sibéria. O processo é controlado por um parâmetro simples, a dose de radiação. Simples, mais para cima, mais para baixo, temos um efeito desejado. Os materiais podem ser tratados na embalagem final. Não existem riscos de manipulação, nem para o restaurador, nem para o curador, nem para o visitante ou ambiente. Os materiais não se tornam radioativos, se não ficam ativados após o processo. O processo é altamente eficiente, por causa que a radiação penetra todo o material de forma homogênea. E são tratados simultaneamente todos os contaminantes biológicos. Insetos e fungos são tratados dependendo do tempo de exposição, são eliminados paralelamente. Podem ser tratados objetos de grandes dimensões, como tinha mostrado nas imagens. E geralmente as irradiações são feitas em intervalos curtos, assim, horas. Geralmente, se for quantidade, geralmente um lote demora 2 a 3 horas, dependendo do problema, se for fungo ou inseto. Finalmente, eu deixo aqui uma propaganda do livro que passou o colaborador, que acho que é muito importante. Estamos trabalhando com o pessoal para uma tradução ao português, espero que fique pronto após esses problemas da pandemia. Meus contatos estão no lado direito. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu estarei aberto para qualquer consulta. Obrigado. Obrigada, Pablo, mais uma vez, pela sua exposição. Os participantes estão tímidos hoje, eles não enviaram muitas contribuições até o momento, mas a gente pode começar essa conversa. Eu acho que, bom, como conservadora nesse momento de pandemia, o que mais a gente tem visto, especialmente, acho que foi um ápice em abril, maio, foram vários webinars acontecendo sobre a questão da conservação nesse tempo de pandemia, de Covid-19. Como que os conservadores poderiam atuar no momento da quarentena e após, né, a quarentena, para a retomada dos seus trabalhos. Então, houve um volume de informação brutal sendo gerado e sendo compartilhado nas redes, e houve também um pouco de preocupação, né, ao ponto de chegar a pensar, o que a gente faz agora? A gente tem que esterilizar tudo, limpar tudo, não é? Sim. Então, houve essa preocupação, e aí eu pensei especificamente em você, né, porque eu acho que você também estava sendo consultado por vários profissionais que estavam com esse receio. O que a gente faz agora? A gente vai reabrir uma biblioteca, então o que a gente faz? A gente passa todos os livros no irradiador? Eu queria que você comentasse um pouco se você foi abordado, se você teve esse tipo de consulta nesse momento, e em quais casos, por exemplo, a gente poderia utilizar a irradiação gama nesse contexto de pandemia? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Assim, realmente foi um tema do momento, né? Nós aqui no IPEM, nossa maior procura não foi muito o objeto de patrimônio cultural nesta época, na verdade, são máscaras, EPIs. E aqueles EPIs que poderiam estar contaminados, com chance de reuso e uma área mais de aplicação médica. Mas acontece que os princípios fundamentais para aplicações da radiação ionizante são os mesmos. Um deles é
sempre limitar a quantidade de radiação, limite de dose, e outro é justificativo. Se não se justifica, se tivermos uma alternativa paralela que consiga um efeito equivalente e que não danifica, que não põe em risco o patrimônio cultural, às vezes é melhor tomar esse caminho. Então, por isso, dessa forma que eu tinha comentado com algumas pessoas, que já que o vírus tem um tempo de vida nas superfícies, muitas vezes é melhor utilizar a própria quarentena dele, isolar ele por um tempo para depois manipular com os cuidados adequados que vocês conservadores já têm. Sempre trabalham com EPR, quando nas mesmas bibliotecas pode ser feito o mesmo. Caso precisar manipular um livro com urgência, um documento com urgência, é o que eu tinha dito, se utilizar um desinfetante, utilizar obviamente, está no mínimo 60%, e uma forma mais adequada do que expor assim, o livro, o material, como eu tinha dito, questão do tempo. Um intervalo de tempo longo, quem que vai agir? O inseto vai continuar deteriorando o material. O fungo também, mas o vírus, ele vai decair no material. Então, não justifica aplicar uma técnica de intervenção se o tempo pode ajudar, o tempo de quarentena a resolver o problema. Então, é muito importante se ter critério, justamente. Não? Por mais que eu gostaria de promover a técnica, não me parece que seja a situação mais adequada. Certo. O Tiago Fossili, de Joinville, colocou uma observação que o museu, acho que onde ele trabalha, ele é muito atingido por enchentes, que é uma situação comum, e que, nesse caso, poderia utilizar a radiação gama. Acho que nesse período de pandemia, que muitos museus ficaram fechados, e ou o museu não se organizou, ou não pôde se organizar para fazer vistorias no seu acervo, a gente pode contar com essas situações de infestações, né, com acidentes, com relação à água, enchente. Então, acho que nesse caminho a radiação gama teria muito, né, a ajudar nesses esses focos emergenciais, né, de controle de situação. Com certeza, esse é um caso comum, e hoje você cita uma coisa muito evidente. Nós mantemos sempre um certo controle, vistoria, tempo, e muitos locais foram descuidados justamente pelo pânico que criou a pandemia. Podemos nos afastar, mas não podemos largar totalmente as atividades. Isso criou problemas, e o problema é justamente esse da água. A enchente é uma das coisas que mais afeta o Brasil. Na minha experiência, eu recomendaria que quem tem esse problema, você pode contar com o apoio do IPEM, obviamente, como sempre, mas o primeiro ato, a primeira fase é secar o material. Nós não recomendamos irradiar materiais molhados. Eles podem estar fungados, o fungo mofo pode ter que ser, mas ele tem que estar em algumas condições, não estou falando de umidade total, relativamente totalmente diminuída, mas tem que estar pelo menos em condições de umidade ambiental para poder ser tratados. Caso contrário, se nós tratamos materiais molhados, eles são colocados outra vez nas condições, a exposição vai se infectar de novo por os poros que ficam no ar. Então, a primeira condição seria essa, depois classificar, nós tratamos e já, como tinha explicado, isso já faz parte da nossa vivência aqui na própria universidade, quando temos, inclusive, períodos de férias longas e acontecem esses problemas. Sim. A Thais Helena Almeida, ela pede um pouco mais de informações sobre o hidrogel. Se vocês já fizeram alguns testes para saber se ele seria eficiente para remoção de vernizes e se ele tem pretensões de ser comercializado, esse produto. Depois, sim, nós inclusive estamos procurando alguns parceiros para teste, porque acontece que o hidrogel, ele, nas condições que preparamos, ele é feito para um material específico, e isso muda a umidade, a quantidade de água que ele tem, ou a quantidade de água que ele pode liberar. Se a pessoa tiver interesse, puder me contatar, nós podemos, inclusive, enviar umas amostras para serem testadas, inclusive, fazemos algumas correções em função do tipo de material. É muito flexível a formulação e basicamente a ideia é que seja um material que se consiga manipular sem muito, inclusive se pode armazenar sem necessidade de temperatura baixa, né? Uma das nossas propostas era essa também, e um custo relativamente baixo. Como todo produto, por enquanto, eu gostaria muito que fosse inovado, mas assim, esse já é outro passo. Por enquanto estamos nas etapas de teste, mas assim estamos abertos para qualquer proposta. Eu espero que você receba bastante e-mails de conservadores querendo testar esse material, né? Acho que tem diversos tipos de suporte
e talvez seja uma surpresa, né? A gente consiga identificar que o hidrogel possa ajudar em vários tratamentos, né? A Tariana Stradiotto também nos agradece, nos felicita e pergunta se existe algum material que não é recomendável passar pelo procedimento da irradiação. E claro, eu acho que já tinha conversado com ela, mas meu nome eu conheço ela, mas enfim, não é que não é recomendável, mas geralmente materiais cerâmicos, materiais tipo cristalino, vidro, qualquer material que possa ter impureza tem tendência de escurecer quando exposto à radiação ionizante. Muitas vezes esses materiais fazem parte do vidro de uma moldura e nós explicamos para os restauradores que a moldura poderia escurecer após o processo. E eles são justamente informados que teriam que trocar. Mas quando o material faz parte intrínseca de uma cerâmica, etc., a radiação ionizante poderia alterar a cor. Então, não, para insetos, eu acredito que não exista muito problema, mas para doces de fungos, aí teremos que ter alguns cuidados, mas assim, diretamente, a resposta seria não é recomendável. Não tratar materiais cristalinos, ou que possam, algumas cerâmicas podem se tornar até amarelas. Existe, na minha experiência, alguma forma de reverter isto, mas eu não quero saber se um risco, o risco maior, já estamos irradiando, mas um risco mais não seria necessário. Então, basicamente seria isso, né? Não materiais cristalinos, nem vidros, nem cerâmicos. Eu vou só compartilhar a experiência que a gente teve quando a gente tratou a mão egípcia lá do Mai. Ela está guardada numa caixa lacrada de madeira e tem um vidro acima na superfície. E quando a gente irradiou, a gente notou que o vidro ficou cinza, ficou mais escuro. Mas isso não nos importava ali. O nosso foco era cessar a atividade biológica naquele artefato. E nessa semana, quando a gente foi fazer uma vistoria no acervo, eu peguei a caixa de madeira e eu vi que o vidro já estava na sua cor normal. Então voltou, viu? Só para te avisar. Que Depois de bom. um tempo retorna a cor. Interessante saber, assim, nós recomendamos algumas coisas, mas nem sempre é possível. Às vezes, expondo o material UV solar, utilizando um aquecedor térmico, é possível de voltar, mas às vezes o material não permite expor nem ao sol, nem utilizar um aquecedor térmico. Então, muitas vezes um processo, os elétrons, assim, falando fisicamente, eles saem das posições para regiões proibidas e eles voltam para outra vez buscar o equilíbrio, mas isso depende muito do material e às vezes tempo o pessoal não tem tempo para isso, não pode esperar, então eu tenho que tomar essas condições, assim, esses cuidados. Mesmo assim, já temos tratado relógios com vidro, mas como eu tinha te explicado, o problema era inseto, não era fungo, né? Ou bactéria, uma coisa mais complicada. Sim. A Lígia Camilo faz uma pergunta também, se há um limite máximo de radiação cumulativa, e por que então limitar as doses? Ela pergunta quais seriam os riscos para livros, que ela trabalha com isso. Sim, realmente o processo, eu tinha mostrado na apresentação, o processo de dose cumulativa. Se um dia eu radiar 1 kg, é para sempre que esse quilograma permanece na obra, se eu elimino o problema, mas se depois tiver que irradiar de novo, aí ele vai ter com mais 1 kg, vai ter 2, 1 mais 1, 2. Se no futuro irradiar com mais 2, 1 mais 2, mais 2, 4. Então, nos nossos estudos que temos feito, sobretudo com celulose, chegamos até garantir algumas propriedades até ao redor de 15 kg, mas obviamente eu não gosto de chegar perto dos limites, mas por isso que nossa recomendação é: nós tratamos, mas você não pode colocar o material nas mesmas condições nas quais ele se encontrava para ter sido afetado pelo biodeterioro. É importante manejar o conceito de conservação de forma global. Conservador, a pessoa que cuida da coleção, quem vai fazer o restauro e a pessoa que fará o processamento que tenha sido decidido. Então, sempre o processo será acumulativo. E mais uma recomendação: qualquer material que seja tratado, naquele item que os conservadores têm de registro da obra, também deveria ser incluído o item que foi tratado e com que quantidade de radiação, justamente por esse fato. Sim, é uma documentação importante que a gente tem que manter. A Vanilde Gisoni gostaria de saber o custo do tratamento no IPEM e se poderia dar algum exemplo com custos, né, de tratamento desse material, para que se possa realizar.
Geralmente, quando se trata de instituições do governo, nós fazemos um tipo de colaboração com o nosso instituto e geralmente o custo é 100 anos. Para instituições que têm algum tipo de projeto que contam com fontes privadas, dependendo de qual for a situação, nós temos um custo de aproximadamente R$ 2.000 por metro cúbico, quando não tem como justificar o serviço sem cobrança. Então, mais ou menos é esse valor, R$ 2.000 por metro cúbico. 2.000 metro cúbico é muito. Se uma quantidade onde entra uma grande quantidade, vários itens em livro significa várias caixas, etc. Mas, comumente, para instituições do governo, nós temos colaborações nas quais não tem custo o serviço. Na verdade, o IPEM faz um serviço de transferência social de tecnologia, vamos falar assim, entre aspas. Porque, sem isto, muitas vezes ninguém, ou muito poucas pessoas teriam acesso a este processamento. E o valor que temos é porque esse processo de radioesterilização, nem tanto desinfecção de patrimônio, faz parte das tabelas que o governo cobra para algumas coisas que tem estabelecidas nos programas críticos de união nuclear no Brasil. Uhum. Luiz Fernando Breves pergunta se a radiação é indicada para quais tipos de suportes. É um pouco o que você já falou, né? Que tem alguns materiais que não são muito indicados, né, para fazer esse tipo de tratamento. Ele pergunta também se existem pesquisas sendo feitas na aplicação da radiação nesses vários tipos de suportes de materiais. Claro, por exemplo, uma das pesquisas foi aquela que você mesma concluiu sobre as plumas, um material diferente, pouco entendido, que é afetado justamente por ácaros e por outros insetos. Ou, por exemplo, ultimamente tive uma consulta do museu também sobre diferentes problemas que acontecem em peles de animais empalhados. Sabe, existem outros tipos de ações dentro desse, principalmente a pelagem desses animais. Obviamente, você não pode irradiar por irradiar. A primeira aproximação que eu recomendo para os materiais que estão sendo tratados em outros locais, é sempre a parte primeira de colorimetria. A radiação, o que pode fazer, tal como fez nos vidros, pode mudar a cor dos materiais. O que fazemos é testar qual que é a cor do material e verificar ela em diferentes doses. Então, vamos avançando, sem irradiar, 1 kg, 2 kg, 3 kg. E justamente atestando que não tenha variações nos intervalos permitidos, onde o olho pode perceber mudanças da cor. Se tiver alguma mudança, então nós não recomendamos irradiar esse tipo de material. Geralmente, por exemplo, madrepérola, um material que, com doses baixíssimas de 1 ou 2 kg, ele já amarela. Você não pode tratar. Se for parte de uma indumentária, ou você retira, ou você não pode tratar com radiação ionizante. Então, cada material tem que ser estudado. Um desafio que temos tido ultimamente é que são obras de arte moderna. E tem N mistura de compósitos e materiais. A única alternativa para tratar a obra é irradiar em intervalos e verificar qual que é a mudança das cores críticas. Se conseguirmos chegar no valor de desinfecção, nós podemos aprovar. Caso que o material se comporte diferente, nós teremos que parar o processo ou pesquisar mais o material. Uhum. É bastante interessante também aquela publicação que você colocou ao final do seu slide. Lá tem bastante, enfim, pesquisa, né, bastante dados sobre limites, né, que você pode dar em diversos tipos de material, limites de dose. Então, já foram feitos estudos, né, para a gente determinar qual seria a dose segura para aplicar em diversos materiais também, né. Uhum. A Francis Lee, da coleção Ivani Jorge Yunis, pergunta também como a pandemia afetou as atividades no IPEM e qual é a programação da retomada das irradiações. Essa pergunta é para o superintendente, mas eu assim, vou tentar explicar mais ou menos. Nós estamos desde que iniciou o estado de emergência, ficamos assim, basicamente atendendo alguns serviços específicos, mas que foram destinados para a saúde. A partir do dia 12 deste mês, nós estamos iniciando a retomada, onde já teremos mais os funcionários aqui que são habituados a trabalhar, porém estão entre um regime como chama, de temporal. Então, talvez seja um dia trabalha um, outro dia descansa outro, mas mais ou menos assim estamos programando nossas atividades. Assim, se alguém tiver assim, alguma urgência, eu pediria que a partir do dia 12 nos contatem para poder fazer as programações para
para os meses restantes e geralmente conseguimos tratar quase todas as quartas-feiras, é um pouco mais fácil para a gente manipular o material. Agora, o IPEM, mesmo ele funcionando dentro da USP, ele obedece, assim, basicamente, a Comissão de Energia Nuclear e o Ministério de Ciência e Tecnologia, então, a área federal. Nós seguimos todos os instrutivos, todas as regras que foram formuladas por eles, então nós estamos trabalhando dentro desse escopo, basicamente. Certo. Eu tenho só uma pergunta também, que tradicionalmente os conservadores sempre trabalharam com pesticidas, né, e produtos químicos para tentar controlar a situação de pragas nos acervos, né? Então, sempre se optou por utilizar óxido de etileno, piretroides, tratamentos também compostos por metais pesados. E hoje os conservadores têm à disposição outras opções, né? A anóxia é uma delas, e a radiação gama também é uma importante opção, né? E eu queria que você falasse um pouco quais seriam essas vantagens da radiação gama com relação aos tratamentos tradicionais. Sim, certamente, eu sempre tento deixar claro isso nas apresentações que eu tenho feito, que nós simplesmente estamos dando mais uma alternativa. E muito depende do critério do próprio conservador ou do restaurador, mas é uma alternativa que tem algumas vantagens e obviamente tem outras. Por exemplo, eles são um processo curativo, não é preventivo, porém pode ser aplicado em quase qualquer material, nas próprias embalagens de transporte. O que significa isso? Que se o material está contaminado e é contido dentro de uma embalagem, uma caixa, um pacote fechado, a contaminação vai ficar dentro do local e quando tratado, também os resíduos continuarão dentro, não vai contaminar mais, ele é aplicado em qualquer tipo de embalagem fechada, mesmo contendo a contaminação. A outra é que não deixa resíduos químicos, obviamente. O óxido de etileno é um gás altamente venenoso, cancerígeno, que já foi comprovado que tem alguns problemas até de aplicação, até para as pessoas que podem ir receber o material, como para quem eles aplicam. Então, nesse caso, a radiação gama é totalmente diferente. Alguns materiais também não podem ser irradiados, né? Tem assim, algumas embalagens, me refiro mais à área industrial. Então, às vezes, aí, outra vantagem é, por exemplo, não tem aumento de temperatura. Então, materiais que são sensíveis à temperatura não terão mudanças, inclusive, se for patrimônio cultural, inclusive, que se utiliza muito nos alimentos, não tem mudança sensorial. Então, a radiação ionizante tem essas indicações. O problema também é que não dá para ter um irradiador em qualquer lugar. Então, você tem que levar o material. Às vezes, esses processos que você tinha citado, dá para fazer in situ. Então, depende muito de quais são as condições, do volume a ser tratado e da disponibilidade nos estados. O Brasil é um país grande, assim, você não pode garantir que tem em todos os estados um irradiador. Se quiser tratar, teria que fazer o transporte, ou que tecnologia você tem mais próximo. Então, depende muito dessas situações. Nós temos um país que é com essa metade do continente, não dá para se julgar só pelo estado de São Paulo. Hoje, qual é o nosso panorama? A gente tem um irradiador aqui em São Paulo para patrimônio cultural. Tá? Tem outros estados do Brasil? Sim, do governo federal, um irradiador muito importante do CPPM, Belo Horizonte, Minas Gerais, que também tem suas particularidades. Ele pode também tratar algumas coisas. E os outros irradiadores que temos aqui são menores, são irradiadores do governo, são irradiadores que tratam até 1 a 4 litros. Então, isso é muito limitado para grandes quantidades. A alternativa seria a área privada, a antiga Companhia Brasileira de Esterilização, Embrarrad, que hoje chama-se Sterigenics, é um serviço privado. Tem mais ou menos 3 irradiadores gama, 2 irradiadores aqui próximos em Cotia, um irradiador gama maior construído pelo próprio IPEM, que funciona em Jarinu, e mais um acelerador de elétrons. Mas, obviamente, é um sistema privado, onde vocês têm que entrar no princípio de operações deles, etc. Mas essas seriam as alternativas. E por isso disse assim, que basicamente o estado de São Paulo tem essas condições, mas nem todos têm. Antigamente tinha alguns outros irradiadores, mas alguns foram fechando justamente por falta ou de mercado ou operacional. Teve no Rio de Janeiro também algumas
instalações, e outras menores, como eu tinha dito, não têm essa capacidade de tratar grandes quantidades. E também não basta só ter disponível o irradiador, né? Você tem que ter uma equipe treinada para atuar nessa frente com patrimônio cultural, né? Com certeza, sim. Para nos entendermos como que se trata o material, demorou um tempo até adquirir todo o conhecimento e garantir otimizar o processo. Muitas vezes, inclusive, eu tive consultas da área privada para verificar quais são as condições de tratamento de um material determinado, porque às vezes é desconhecido por eles, porque podem tratar com grandes quantidades, mas isso poderia afetar a corpos, né? Então, demorou um tempo para chegar nesse valor. Mas, por outro lado, não podem ser abandonadas todas as outras tecnologias, porque, como eu tinha dito, não temos suficientes irradiadores no país como para virar todo para esse lado. Se deixaríamos tudo também saturado e basicamente não daríamos conta. Então, tem países, como a China, né, que, por exemplo, um exemplo, tem irradiadores, dois, três irradiadores às vezes por cidade ou por região, os próprios Estados Unidos, etc. Mas assim também a necessidade, a tendência do mercado é um pouco diferente. Então, geralmente não está tão ligada à parte de patrimônio, mas está ligada ao que é esterilizar produtos da área médica, ou dispositivos médicos. Então, isso cria grandes rendas de trabalho, dinheiro bastante considerável com relação ao investimento de um equipamento desse tipo. Uhum. E a gente tem uma última pergunta da Germana Trócoli. Em materiais cerâmicos, você colocou a experiência da China tratando as terracotas com consolidação, né, das peças. Sim. E você tem experiências também se esse exemplo se aplicaria em azulejo, porcelanas? Tenho. E tem um grupo que está trabalhando em Portugal. Se a interessada quiser, eu posso pôr em contato. Tem uma resina específica na qual estiveram trabalhando em mosaicos lá em Portugal, justamente por peças que estavam se desfazendo. Dá para dar dá para deixar consolidado de novo. É possível um mosaico, e justamente com escola portuguesa, né, que tem variação de cores. Vantajosamente, muitos destes já estão a cor já está deteriorada, que se não é branca, não é clara, pela ação dos anos, né? Então, a radiação não vai deixar ela nem mais amarela, nem mais escura, porque basicamente já está nessas condições. Então, é plausível de ser aplicado. Agora, obviamente, uma resina específica, um tratamento específico dedicado para isso, para esse efeito, né? Com as outras resinas que tinha citado, também é possível de ser feito, mas temos que garantir que não mude a base padrão do azulejo, por exemplo. Se ele for de cor clara, provavelmente ele pode mudar. Então, depende muito que peça seja, o que possa acontecer com ela, né? E é um caso bem específico. A arte é assim, não dá para generalizar basicamente nada. Não tem receita de bolo, né? O que a gente sempre fala. Eu falei que ia fazer só uma última pergunta, vou abrir uma exceção, porque o Luiz Henrique Narrea sempre é nosso espectador aqui das lives, e ele te pergunta se os metais, como a prata, por exemplo, se eles podem passar por esse procedimento de radiação. Absolutamente, é uma boa pergunta. Os metais, os materiais que são afetados mais de maior forma, que poderiam ser afetados em efeitos secundários, são materiais que têm ligações covalentes. Os metais, ligação iônica, metais, basicamente não acontece nada. Podemos tratar com doses indeterminadas que eles não vão sofrer absolutamente nada, justamente pela estrutura atômica deles. Então, quanto maior for o número atômico, o material é mais resistente à radiação. Geralmente, os metais podem ser tratados, assim como eu tinha dito, com radiação gama do cobalto 60, se fazem parte de alguma estrutura contaminada, porque não vai acontecer absolutamente nada. Prata, ouro, metais preciosos, ou simplesmente assim novos, ou ferro, cobre, não tem uma alteração plausível. Isso é bem importante, porque tem vários materiais compósitos, móveis, que têm puxadores de metal, enfim. Então, com segurança é possível irradiar esses materiais, né? Sim, sim. Agora, os espelhos já são outro questionamento. Um espelho já, ele tem, não porque tem prata, isso por causa do vidro. O vidro, sim, poderia mudar, né, o processamento. Como dizemos, sempre caso a caso, né? Exatamente. Pablo, é isso. Acho que já passamos, né, de uma hora.
Muito obrigada pela sua apresentação, pelo seu tempo que você disponibilizou para a gente, compartilhando essas informações. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada, Cleberson. Ô, Carol, acabou de entrar uma última pergunta, que acho que é rápida. Pode falar. Perguntando se também pode ser aplicado naqueles chips de RFID, né? Sim, muitos componentes eletrônicos. Eu vou contar para você alguma experiência. Na parte científica, a gente testa componente eletrônico por causa de componentes que vão para o espaço. E aí o que acontece? Lá no espaço tem radiação cósmica, que é equivalente à radiação gama. Então, muitos deles têm que ter uma certa resistência justamente à radiação ionizante. E, por outro lado, eu tenho tratado obras de arte que têm microcomponentes. E aí nós tivemos que verificar, obviamente não era para verificar o funcionamento deles, mas que não tenha se mudado nem deteriorado com o processo de radiação ionizante. Geralmente são formados por algum tipo de polímero, polietileno, polipropileno, ou tem pigmento, basicamente não acontece nada com eles. Obviamente com os limites de dose para processamento de radiação para desinfecção, obviamente. Tá certo. Então, acho que agora encerramos. Obrigada a todos pela presença novamente. Vou reforçar, se vocês não curtiram a página do Facebook do MAI, façam isso para acompanharem sempre nossas atividades. Aproveitem também, entrem na nossa página do Instagram. O vídeo, quem não conseguiu ver do começo até o final, ele fica disponível depois, né? Ele fica aqui gravado na nossa página. E é isso, a gente está planejando outros eventos online. Acho que vem mais algumas novidades. E então, é isso. Cuidem-se todos e até a próxima. Obrigada.